Oi, hoje eu quero falar sobre saúde mental, espiritualidade, cura e psicoterapia. Eu estou empenhada neste compromisso, né, para a democratização do conhecimento e acesso em saúde mental no Brasil. Haja visto que nós estamos como primeiro no ranking, né, de ansiedade, segundo a OMS. Somos o país mais ansioso do mundo. Então, eu tenho umas considerações a fazer a respeito de cura, né? E diz assim: a saúde mental é um pilar fundamental do nosso bem-estar, mas ela não existe isolada. A espiritualidade se entrelaça com o cuidado interno, oferecendo um sentido mais amplo à vida. Quando cultivamos as práticas espirituais, como meditação, a oração ou a conexão com a natureza, criamos espaços de escuta interna, onde as feridas emocionais podem ser acolhidas. A cura nesse processo se dá no encontro entre mente e espírito, quando reconhecemos nossas dores, damos voz aos nossos medos e com isso abrimos nosso espaço para o renascimento. É um caminho de autodescoberta, onde cada passo, guiado pela fé e pelo autoconhecimento, nos aproxima de uma existência mais plena e serena. Ou seja, a cura não é somente a remissão, o recrudescimento dos sintomas da doença, do sofrimento psíquico, né? Ela vai além, né? Ela nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos traz autoconhecimento também pelo processo que precisamos passar, não raro através da psicoterapia. A espiritualidade vai além das crenças religiosas, ela é a busca de um propósito maior, de uma conexão com o sagrado, com o universo, um ou com o outro. Ao cultivarmos essa dimensão, passamos a enxergar a cura não só como ausência de doença, mas como um processo de integração do ser. A cura espiritual acontece quando nos permitimos ouvir nosso coração, acolher nossas vulnerabilidades e confiar que, ao nos abrirmos para o transcendente, encontramos força, sabedoria e equilíbrio, né? Essa é a cura emocional, né? Cura do coração, cura das emoções, cura espiritual. A cura psíquica ou psicológica é um processo profundo que envolve autoconhecimento, acolhimento das emoções e ressignificação de experiências dolorosas. Ou seja, entrar em contato com o trauma, com os conflitos, né, com a falta de domínio próprio, né, com emoções que fogem ao nosso controle, né? Com o suporte de terapias como a psicoterapia, a pessoa é capaz de reconectar-se com sua força interna, entender padrões de pensamento e comportamento, e aos poucos reconstruir uma vida com mais equilíbrio. É um caminho que exige paciência, mas que, ao se entrelaçar com o autocuidado e a compaixão, permite que as feridas emocionais se transformem em sabedoria e força para a vida. É a elaboração, né, daquilo que é problemático, né, daquilo que é uma questão, daquilo que é sofrível, que é dor, em uma força, uma energia, uma experiência que nos leva ao crescimento, a uma transformação e nos dá uma lição que nos traz sabedoria para a vida, para o viver cotidiano. Claro, a psicoterapia é uma das principais ferramentas na cura psicológica. Através de um espaço seguro e acolhedor, o terapeuta ajuda o indivíduo a explorar seus pensamentos, emoções e padrões de comportamento. Ao se sentir ouvido e compreendido, o paciente pode ressignificar traumas, desenvolver novas estratégias de enfrentamento e fortalecer a autoestima.
Esse processo, ao longo do tempo, promove não apenas alívio de sintomas, mas uma verdadeira transformação interior, permitindo que o indivíduo resgate o sentido da vida e reconstrua relações mais saudáveis, né? Ou seja, a promoção, o retorno à saúde mental, né? Com o cuidado de si mesmo, dando conta da realidade e sendo produtivo para a comunidade, sendo empático, né? Sendo inteiro na relação com outras pessoas, né? O que é saudável, né? O que é sinal de equilíbrio também, né? Nas nossas vidas. A sugestão para ti de leitura é esse livro aqui, do Augusto Cury também, O Mestre da Vida, né? Jesus, o maior semeador de alegria, liberdade e esperança. Aqui, Augusto Cury, o mestre da vida. Jesus, o maior semeador de alegria, liberdade e esperança. E aqui no capítulo 3, o poderoso e dócil, um exímio psicoterapeuta. Diz assim, um exímio psicoterapeuta. Quando Jesus se entregou e foi manietado, os discípulos perceberam o inevitável. Seu mestre, de fato, viveria o martírio sobre o qual sempre os alertara. Nada o faria desistir do seu destino, nem os exércitos dos céus, que afirmou ter sob seu comando. Então eles se dispersaram amedrontados e confusos, como ovelhas sem pastor, exatamente como Jesus havia predito. Precisamos fazer algumas considerações importantes a esse respeito. Como Jesus conseguiu prever a dispersão dos discípulos? Como homem, ele analisava o comportamento das pessoas e percebia suas dificuldades em lidar com as próprias emoções nos momentos de maior tensão. Sabia que quando o mar da emoção está calmo, os seres humanos são bons navegantes, mas quando está agitado, perdem o controle das suas reações. De fato, não há gigantes no território da emoção. Pessoas sensatas e lúcidas têm seus limites. Sob um foco de tensão, muitas perdem o controle. Algumas são seguras e articuladas, quando nada as contraria, mas sob o calor da ansiedade se comportam como crianças. O mestre da vida era um excelente psicólogo. Sabia que o medo controlaria o território de leitura da memória dos seus discípulos, dissipando a lucidez e travando a capacidade de pensar. Não exigiu nada deles quando foi preso. Apenas previu que, quando o medo os envolvesse, eles se esqueceriam dele e fugiriam inseguros. Nós cobramos o que as pessoas não podem nos dar. Quase todos os dias tenho longas conversas com maridos, esposas, pais, filhos e peço-lhe para serem tolerantes, não conservarem mágoas nem raivas uns dos outros, explicando que não é possível dar o que não se tem. É necessário plantar para depois colher. Plantar diariamente a segurança, a solidariedade, a honestidade, a perseverança, a alegria nos pequenos detalhes da vida. A capacidade de expor e não impor as próprias ideias para muito tempo depois colher essas funções nobres da inteligência. Se esperasse muito dos seus discípulos, Jesus se frustraria excessivamente com o abandono deles, com a traição de Judas e a negação de Pedro. Entretanto, educava-os sem contar com os resultados imediatos. Quantos se suicidam como Judas por estarem decepcionados consigo mesmos? Quantos, diante de seus erros, se envergonham e retrocedem em sua caminhada? Quantos não se deixam esmagar por sentimentos de culpa e vivenciam crises depressivas diante de suas falhas? Jesus sabia que o ser humano é o pior carrasco de si mesmo. Por isso, estava sempre querendo tornar leve o fardo da vida, libertar a emoção do cárcere. Nenhum daqueles que acompanhavam o mestre de Nazaré
vivia se martirizando. Até uma prostituta sentia-se aliviada ao seu lado. Alguns derramavam lágrimas por ele, com tanto amor, por lhes dar continuamente uma oportunidade. Será que as pessoas se sentem menos tensas ao nosso redor? Será que lhes damos condições para que abram suas almas e nos contem seus problemas? Não poucas vezes, ao ver as pessoas fracassarem, nós as criticamos em vez de ajudá-las a se levantar. O mais excelente mestre da emoção sabia que seus discípulos o amavam, mas ainda não tinham estrutura para vencer o medo, o fracasso, as perdas. Previu que eles os abandonariam e que isso serviria para que se conhecessem melhor e compreendessem suas limitações para que fossem fortes após as derrotas. Então, às vezes a nossa estrutura se abala, né, com medo, fracasso, perdas, né, problemas econômicos, problemas familiares, problemas conjugais, problemas laborais, né? E isso afeta a nossa estrutura, nos traz sofrimento psíquico, nos traz conflitos, nos traz ansiedade, muitas vezes até estresse, depressão, né? E a nossa saúde mental se abala. Nessas horas nós precisamos de ajuda. E a psicoterapia é um desses processos que pode nos ajudar a chegar à cura, não só no âmbito espiritual, quanto no âmbito psíquico, né? Porque, como já dissemos, né, nós, especialistas em saúde mental, desta nova geração, a partir da reforma psiquiátrica, a partir do movimento de luta antimanicomial, já passamos a considerar o âmbito espiritual também no olhar sobre a pessoa, né? Vemos a pessoa como um ser biopsicossócio-espiritual, né? E a partir daí a cura também pode se dar nesse âmbito, né? A psicoterapia é diferente da análise, né? A análise vem da psicanálise, que tem em Freud, Lacan, em Jung, vários outros psicanalistas, né, tradicionais, a sua base, né? E para ser psicanalista precisa do tripé, né? Pertencer a uma sociedade psicanalítica, né? Ter supervisão e ter a própria análise, fazer a própria análise, precisa desse tripé. Para ser psicoterapeuta, a graduação em psicologia, para fazer a psicoterapia, ter a graduação, a formação, a graduação, e quem quer também faz a licenciatura em psicologia, né? E aí pode-se dizer que é psicoterapeuta. Porque hoje nós vemos eu não os condeno, né? Cada um tem o seu âmbito de trabalho, as suas ferramentas, coaching de tudo que é âmbito, né? E já muitas propagandas até dizendo que não é necessário fazer academia, não é necessário universidade para ser terapeuta, basta fazer tal imersão, tal curso, esse curso aqui e tudo, e você será um terapeuta. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso, na verdade, né? O curso de psicologia tem no mínimo 5 anos, né? Com o estágio e as práticas vai para 7, 8 anos, né? Então estuda-se bastante, né? Para poder exercer o caso, no caso mais conhecido como psicólogo clínico, né, que atende em consultório, né? Mas a formação como um todo já nos dá base para atendermos em psicoterapia, né? E
é um processo a psicoterapia, que dura menos que a análise, que é da psicanálise, né? E também a psicoterapia não é apenas para a cura de um sofrimento específico, um problema específico. Ela também é para autoconhecimento, para amadurecimento, para desenvolvimento. Se está bom, o que está bom pode ficar melhor com a psicoterapia, né? Então, este é um caminho, né? Hoje em dia nós temos os CAPs, né? Centros de Atenção Psicossocial, onde tem os psicólogos, né, que desenvolvem psicoterapia, apoio gratuito, né, pelo SUS, nosso Sistema Único de Atendimento Gratuito, né, pelo SUS, nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, vamos dispor das ferramentas que temos para nos curar, né, para conquistar a cura a cada dia através do processo de psicoterapia verdadeira, ok?